O tema do nosso trabalho é urbanismo. O urbanismo é a disciplina que procura entender e solucionar os problemas urbanos. O termo urbanismo é relativamente recente e, segundo estudiosos, surgiu pela primeira vez em 1910. No entanto, pode-se dizer que o urbanismo nasceu até antes de ser um termo. Urbe vem do latim e quer dizer cidade. O urbanismo, então, é uma nova ciência que diferencia das artes anteriores pelo seu caráter crítico e reflexivo e pela sua pretensão científica sendo o estudo da cidade. Foi na Inglaterra, no berço das grandes indústrias, que começou a se pensar numa ciência de organização dos espaços. Com a Revolução Industrial, o aumento populacional por baixa taxa de mortalidade e o êxodo rural por melhores condições de vida, começaram a criar cidades superpovoadas. Isso gerou uma série de problemas, por conta do acúmulo de pessoas no mesmo núcleo urbano sem infraestrutura e juntamente com a miséria, gerando cidades insalubres, com esgoto a céu aberto, que tornaram-se terreno fértil para epidemias. Tudo isso sensibilizou e revoltou algumas parcelas da sociedade que reagiram contra o que se denominava a cidade monstruosa. Num primeiro momento, ocorreram intervenções isoladas para dar conta aos problemas derivados do fluxo migratório do campo para a cidade e da aglomeração nos grandes centros. Num segundo momento, começaram a pensar na necessidade de um planejamento para a melhor qualidade de vida nas cidades. Alguns estudiosos, então, começaram a estruturar suas ideias na busca de um urbanismo ideal. Em 1853 a 1870, em Paris, na França, houve o Plano Haussmann, onde ele previa a melhora da circulação no interior da cidade, conectando diversos bairros, eliminar a insalubridade e a degradação dos bairros através da ventilação e acesso à luz, e a arborização, revalorização e reenquadramento dos monumentos, unindo-os através de eixos e criando efeitos de perspectiva. Em 1855, Ildefonso Cerdá, em Barcelona, na Espanha, cria o Plano Cerdá, que tinha o objetivo de aumentar a área total da cidade, permitindo sua expansão além dos limites da antiga muralha, e fornecendo uma alternativa mais ordenada de ruas e quadras em comparação à confusa trama do centro histórico de Barcelona. Ele propõe um traçado que envolve o núcleo antigo de Barcelona, mantendo praticamente intacto. Em 1883, Arturo Sorimata, em Madrid, na Espanha, traça o plano da cidade linear. A cidade linear está ligada em muitos aspectos à questão do transporte e da crescente importância do sistema viário no planejamento da cidade, principalmente ao longo do século XX. A cidade é desenvolvida em linha, com a via central de 50 metros e com o comprimento que fosse necessário, funcionando como estrutura principal em torno da qual se desenvolvem ramos secundários. Em 1901, em Lyon, na França, Tourne Garnier, que era um estudante no seu trabalho de conclusão de curso, faz a proposta da cidade industrial, que previa claramente a separação das diferentes funções da cidade: trabalhar, habitar, trafegar e recrear. Garnier alocava cada uma dessas funções num espaço próprio, de modo que uma futura expansão de qualquer uma delas não implicasse na alteração das outras. A maioria das cidades seriam criadas em razão da indústria, e era em torno dela que a cidade se estruturava. Em 1903, Harvard, na Inglaterra, ele cria o plano das cidades-jardins, que considerou 3 imãs de atração da população: a cidade inchada, o campo vazio e a cidade-campo. A cidade-jardim era dividida em 6 boulevards, com 36 metros de largura. Era dividido em 6 partes ao redor de um núcleo, que se diferenciavam por área residencial, comercial, industrial, espaço verde, edificações institucionais e grande avenida. No centro do núcleo ficavam as instituições públicas e a área verde. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre as correntes urbanas do século XX, que traz para a gente o urbanismo moderno e a crítica a esse urbanismo. No século XX, houve uma corrente de pensamento moderno, cujo objetivo era criar uma nova cidade para um novo homem. A cidade foi pensada a partir das funções habitação, circulação, recreação e trabalho, criando uma clara separação da cidade segundo os usos. Essa corrente acreditava que assim iriam resolver os problemas sociais,
Cria-se também, no modelo moderno, uma forte ligação entre o urbanismo e a arquitetura. Esse cunho modernista acaba influenciando a publicação da Carta de Atenas. Aqui a gente tem o exemplo do Distrito Federal, da cidade de Brasília, que foi regida com sua base do urbanismo moderno. Agora a gente vai para uma outra corrente, que é a da crítica a esse modernismo, que, como o próprio nome já diz, nasce como uma crítica ao urbanismo moderno. Esses estudiosos, exemplo de Jane Jacobs, não concordavam com o cunho segregacional dessas cidades. Defendiam a constatação de que os rígidos padrões urbanísticos modernistas acabariam por empodrecer o ambiente urbano. Eles eram a favor do multiuso das calçadas e dos bairros, necessidade de quadras curtas e manutenção de prédios antigos, aumento da densidade habitacional e que a arquitetura ela importava muito para produzir um ambiente urbano melhor. A exemplo, a gente colocou a cidade de Pedra Branca, na Palhoça, que exemplifica bem esse uso de várias funções no mesmo espaço. Então, essas foram algumas das teorias urbanísticas que mudaram a maneira de pensar e planejar das cidades. O Ministério das Cidades foi criado no dia 1º de janeiro de 2003, durante o mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Foi sancionada a lei que oficializa o Ministério das Cidades com a finalidade de tratar da política de desenvolvimento urbano, contemplando a ausência de marcos institucionais para as políticas setoriais urbanas, habitação, saneamento e transporte. O Ministério é considerado também uma resposta às antigas reivindicações de movimentos sociais de luta pela reforma urbana. A proposta do Ministério ocupou um vazio institucional que retirava do governo federal das discussões sobre política urbana e destino das cidades. Além da ausência de abordagem mais geral, havia ausência de marcos institucionais ou regulatórios claros para as políticas setoriais urbanas, caso das áreas de saneamento, habitação e transporte. O Ministério teve uma estrutura baseada em 3 principais problemas, que afetam a população urbana e que estão relacionados ao território: a moradia, o saneamento ambiental, como água, esgoto, drenagem e coleta, e destinação de resíduos sólidos, e a questão de transporte da população urbana, que é mobilidade e trânsito. Ele também frisava o movimento social como a transformação às cidades e espaços mais humanizados, ampliando o acesso à população, à moradia e ao saneamento de transporte. O Ministério das Cidades é um desenvolvimento urbano. O Plano Diretor é um instrumento básico de política de desenvolvimento do município. Tem como finalidade regular a ocupação e proporcionar sustentabilidade e melhores condições de vida para a população. O Plano Diretor está previsto na Constituição Federal e no Estatuto das Cidades, Lei do número 10.257/2001, como um dos instrumentos básicos de política urbana. É altamente recomendado para todos os municípios brasileiros e obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes, integrantes de região metropolitana e aglomerações urbanas, integrantes de áreas especiais de interesse turístico ou inseridas em áreas de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental. Ele tem como objetivo orientar as ações do poder público, a fim de promover a ordenação dos espaços do município, a ordenação e a sustentabilidade, garantindo o direito da cidade à cidadania de forma mais justa e a qualidade de vida da população local, tornando possível o desenvolvimento das funções sociais nas cidades como um todo, bem como a cada propriedade particular. O que são as ODS? O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. São a agenda mundial adotada durante a Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável em setembro de 2015, composta por 17 objetivos e 169 metas a serem atingidas até 2030. Nesta agenda estão previstas ações mundiais nas áreas de erradicação da pobreza, segurança alimentar, agricultura, saúde, educação, desigualdade de gênero, redução das desigualdades, energia, água e saneamento, padrões sustentáveis de produção e de consumo, mudança de clima, cidades sustentáveis, proteção e uso sustentáveis dos oceanos,
dos ecossistemas terrestres, crescimento econômico inclusivo, infraestrutura, industrialização, entre outros. Os temas podem ser divididos em 4 dimensões principais: a social, ambiental, econômica e institucional. As ODSs foram construídas em um processo de negociação mundial que teve início em 2013 e contou com a participação do Brasil em suas discussões. E a definição a respeito dessa agenda. O país tendo se posicionado de forma firme em favor a contemplar a erradicação da pobreza como prioridade entre as iniciativas voltadas ao desenvolvimento sustentável. As ODSs, elas chegam a ser a forma de planejamento. A importância do planejamento urbano no crescimento da cidade. O planejamento urbano é o processo de idealização, criação e desenvolvimento de soluções que visam melhorar ou revitalizar certos aspectos dentro de uma determinada área urbana ou do planejamento de uma nova área urbana em uma determinada região, tendo como objetivo principal proporcionar aos habitantes uma melhoria na qualidade de vida. Leis e iniciativas tentam melhorar as cidades para o futuro, após décadas de crescimento mal planejado. O planejamento urbano no Brasil é um desafio. Com o inchaço das capitais e metrópoles, em geral espalhadas, desconectadas e congestionadas, é um trabalho árduo proporcionar melhoria significativa de qualidade de vida para todas as camadas da população. A criação de leis e iniciativas de alguns gestores públicos tentam, com diferentes graus de sucesso, mudar esse cenário e corrigir os problemas surgidos ao longo do tempo. No Brasil, a urbanização ocorrida a partir do século XX foi muito acelerada. Entre 1960 e 2010, a proporção de brasileiros vivendo em cidade passou de 44% para 84%. Hoje temos a 4ª maior população urbana no mundo, com mais de 190 milhões de pessoas, atrás da China, Índia e Estados Unidos. Os planos são obrigatórios para as cidades a partir de 20 mil habitantes. Hoje são mais de 1,7 mil no país e devem ser elaborados mediante a consultas públicas e revisados a cada 10 anos. Como planejar uma cidade? O planejamento de um território precisa conter 5 componentes estruturantes. O primeiro é o meio ambiente, que são as montanhas, as planícies, os lagos, a água, a vegetação e os bosques. É fundamental integrar o meio ambiente para uma melhor qualidade de vida. O segundo componente tem a ver com o sistema de vias que se conectam, articulam e promovem a mobilidade nas diferentes áreas do território. Devemos ter conhecimento no sistema fluvial da cidade, respeitá-lo, estimulá-lo e articular o território a partir dele. O terceiro tem a ver com moradia. Em grande massa, é o elemento que compõe e regenera o espaço. Essa moradia tem que ser de qualidade, uma moradia digna, entendendo que moradia não se refere apenas aos metros quadrados. Envolve iluminação, ventilação, respeito ao cidadão que habita. A moradia deve ter finalidade não apenas de dormir, mas de habitar o território, e com isto complementamos os outros 2 componentes. Ocupar o território com diversas atividades, com área de trabalho, de lazer, de serviço público. Oferecer uma infraestrutura que vai além de esgoto, abastecimento de água, energia, telefonia e internet. Uma infraestrutura que permita que aquele bairro funcione de forma integral. Não adianta melhorar apenas um ou 2 componentes desses. A transformação precisa ser integral. Mobilidade urbana. Antecedentes. Nas décadas após a Segunda Guerra, passa a existir o domínio do automóvel na mobilidade urbana. Com a primeira crise nos preços do petróleo em 1970 e a posterior consciência ambiental dos impactos negativos atribuídos ao setor de transporte, começa a haver a preocupação pela existência de novas políticas, agora mais orientadas pelos conceitos de intermodalidade e em reduzir os impactos ambientais na mobilidade urbana. O que é mobilidade urbana? Refere-se à facilidade de deslocamento de pessoas e bens no espaço urbano, através da infraestrutura oferecida nas cidades. Como pensar? Em como organizar os usos e a ocupação da cidade, em qual a melhor forma de garantir o acesso das pessoas e bens ao que a cidade oferece,
locais de emprego, escolas, hospitais, praças e áreas de lazer. Não apenas pensar os meios de transporte e o trânsito. Por que pensar? Ao analisar nossas cidades, percebemos que na maioria das vezes o carro parece mais importante do que as pessoas. As cidades crescem e vão se desenvolvendo a partir da abertura de novos bairros, cada vez mais distantes dos locais de trabalho e lazer. Esse modelo de crescimento deixa as residências para as áreas mais distantes, ao mesmo tempo em que exige a construção de ruas e avenidas que conectem os novos bairros à cidade, e assim os moradores gastam muito tempo nesse ir e vir para viver o seu dia a dia. Desafios da mobilidade urbana no Brasil. A principal causa dos problemas de mobilidade urbana no Brasil relaciona-se ao aumento do uso de transportes individuais em detrimento da utilização dos transportes coletivos. O uso de veículos como carros e motos deve-se principalmente à má qualidade do transporte público no Brasil, ao aumento da renda média do brasileiro nos últimos anos, à redução dos impostos por parte do governo federal sobre produtos industrializados, o que inclui os carros, a concessão de mais créditos ao consumidor e a herança histórica da política rodoviarista do país. Desafios e soluções. A diminuição do tempo de deslocamento. Se as cidades fossem mais compactas, os deslocamentos com veículos seriam mais rápidos e menos frequentes. O incentivo aos transportes de massa e ao uso da bicicleta. A adoção dos chamados rodízios, o que já é empregado em várias cidades, tais como São Paulo. Outra ideia é a adoção dos pedágios urbanos, o que faria com que as pessoas utilizassem, em tese, menos os veículos para deslocamentos. Outra proposta é a diversificação dos modais de transporte. A ideia é investir mais nesses modais alternativos, o que pode atenuar os excessivos números de veículos transitando nas ruas das grandes cidades. O Plano de Mobilidade Urbana. A Lei 12.587 de 2012, conhecida como Lei da Mobilidade Urbana, determina aos municípios a tarefa de planejar e executar a política de mobilidade. Essa política nacional passou a exigir que os municípios com população acima de 20 mil habitantes elaborem e apresentem plano de mobilidade urbana, com a intenção de planejar o crescimento das cidades de forma ordenada. A lei determina que esses planos priorizem o modo de transporte não motorizado e os serviços de transporte público e coletivo. Segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, o direito à moradia digna é reconhecido e implantado como pressuposto para a dignidade da pessoa como humano. Em 1988, foi recepcionado e propagado na Constituição Federal, que diz o seguinte: são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a maternidade e a infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. O Brasil tem um déficit habitacional de 7,78 milhões de moradias, segundo o estudo da Fundação Getúlio Vargas. Este levantamento aponta que o déficit cresceu cerca de 7% em 10 anos. Entre 2015 e 2017, o déficit, que já era elevado, aumentou em mais de 220 mil imóveis. A maior parte do déficit habitacional brasileiro é provocado por famílias com um grande comprometimento da renda com o pagamento de aluguel, cerca de 3,27 milhões, e pela coabitação, ou seja, famílias dividindo o mesmo teto. As chamadas habitações precárias são 942 mil moradias, e o restante pertence ao chamado adensamento excessivo, ou muita gente morando no mesmo lugar. Para resolver o déficit urbano, é necessária uma política habitacional que olhe a questão envolvendo as 3 esferas. A política não pode ser apenas federal e de produção de habitações. É preciso, por exemplo, pensar também a questão do uso da terra, que é municipal, no âmbito do plano diretor, e estratégias a nível estadual, que possam melhorar os assentamentos já estabelecidos, urbanizando e melhorando a qualidade de moradia e espaço. A urbanização de favelas envolve basicamente melhorias no espaço físico, por exemplo, a oferta de água, saneamento básico, coleta de lixo, eletricidade, vias pavimentadas e iluminação pública. Além disso, a urbanização de favelas pode incluir estratégias adicionais para melhorar o acesso à saúde, educação e cultura. O debate se faz necessário, visto que o déficit é preocupante. Como arquiteto, devemos nos atentar em como vem sendo pensado o planejamento nessas regiões.